Glória a Deus, aleluias. Que esse momento de louvor tenha sido um momento de fortalecer a sua fé. Às vezes você também não conhecia alguma letra, mas as letras foram tocantes neste momento no qual nós precisamos buscar mais o Senhor e buscarmos mais acreditar que Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, não é? E este momento é o nosso momento da palavra e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 24, Mateus 4, livro de Mateus, capítulo 4, Mateus, estou aguardando, Mateus 4, nós vamos ler apenas 4 versículos aqui, do 1 ao 4, tá bom? E o título é A Tentação de Jesus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pão. Então Jesus respondeu: Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Então, o contexto é o seguinte: Jesus estava se preparando para iniciar o seu ministério. Jesus ele estava se preparando e ele tinha passado pelo batismo com João Batista. E depois do batismo, ele se recolhe ao monte para jejuar e orar por 40 dias. A palavra fala que ele foi levado por Deus ao deserto, né? Que ele foi levado por Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, Jesus, ele vai ao monte, ele vai ao deserto, né? Para jejuar e para orar esses 40 dias, para se fortalecer para uma caminhada que ele ia ter, né, de milagres, para se fortalecer por tudo aquilo que Jesus passou, né, durante 3 anos. Então, antes da caminhada, da trajetória de Jesus, Jesus se prepara. Ele se prepara com o batismo e ele se prepara jejuando e orando. Então, primeiro a gente precisa entender que a oração ela não pode estar longe de nós cristãos. Não tem como ter uma vida se a gente não tiver uma vida de oração. Então, nós precisamos sempre orar e Jesus ele priorizava a oração em sua vida. E dentro desses 40 dias que Jesus ficou sem comer nada sólido, Jesus ele não comia nada no seu jejum, 40 dias sem comer. Então apareceu Satanás, apareceu o diabo, que o diabo ele não é, né? Ele não é alguém muito agradável, não é verdade? Ele não brinca com as nossas vidas. Então muitas vezes ele realmente aparece com propostas para mim e para você quando nós estamos precisando dessa proposta. Ele nunca vai te oferecer algo que você não esteja precisando ou que você não esteja almejando, né? Que você não esteja desejando. Então, se você acha que depois de 40 dias Jesus ele não estava com fome, você acha que depois de um período, né? Na verdade, eu não sei quando que o diabo ele entra aí nessa cena, mas eu sei que Jesus ele estava um período bem longo sem comer. Então Jesus ele é tentado em um momento que ele estava com fome. Ele estava com fome. Então o diabo ele não apresentou algo para Jesus no qual Jesus não estivesse precisando. Então o diabo chega e já fala assim: olha, se você realmente é filho de Deus, né? Porque Jesus ia começar a sua caminhada se apresentando como filho de Deus. Jesus ele ia mostrar o amor de Deus,
para as pessoas, ia começar a evangelizar as pessoas, né? Mostrar um Deus todo-poderoso, mas um Deus que era Pai. Um Deus que era Pai, não um Deus carrasco, conforme as pessoas acreditavam que era, que tinha que andar totalmente sobre a lei, senão Deus castigava. Então Jesus ele vinha mostrar um Deus redentor, um Deus que ele perdoa pecados e um Deus que transforma vidas integralmente, que tem como a sua e a minha vida mudar pelo amor que Deus tem por mim e por você. Então Jesus ele ia mostrar para as pessoas um Deus que era Pai, e para mostrar um Deus que era Pai, ele se apresentava como filho do Deus vivo e todo-poderoso. Então o diabo ele vem e fala assim: olha, se você realmente é filho de Deus, faça com que essas pedras virem pães. Faça com que essas pedras virem pães. Você não é o Deus? Você não é o Filho de Deus, o Filho do Todo-Poderoso? Isso é muito simples para você. Então Jesus ele responde, ele tem uma resposta muito sensata aqui, né? E ele fala assim, no versículo 4: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus sabia as promessas de Deus para sua vida. Jesus ele tinha um propósito na face da terra e ele não se perdeu desse propósito. Então, entre pedras e pães, parece muito óbvio com o que nós iríamos ficar, não é? Mas Jesus escolheu as pedras. Jesus ficou com as pedras, porque os pães, e principalmente os pães que o diabo estava oferecendo, não eram um pão da vida. Igual Jesus, em outra passagem, ele fala que ele é o pão da vida. Na verdade, o pão iria alimentá-lo, mas o pão acaba e a fome volta. Mas a pedra, ela é algo permanente. A pedra, ela é algo que, se você colocar essa pedra neste lugar hoje, se você voltar daqui a alguns anos, essa pedra, se ela não foi removida dali, ela vai continuar do mesmo formato. Ela vai continuar da mesma forma. E assim era a fé de Jesus em Deus, imutável. A fé de Jesus era imutável. E assim precisa ser nós. Será que nós estamos escolhendo coisas que vão se acabar logo? Ou nós estamos escolhendo pedras que são imutáveis? Nós estamos escolhendo momentos imutáveis sobre as nossas vidas. Então Jesus escolheu aquilo que não iria se acabar, que não iria se esgotar. Ele escolheu a pedra, mas ele não estava com fome. Ele estava com fome, mas ele sabia que o sustento dele vinha dos céus. Porque nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra da boca do Senhor. E precisava de mais um pouco para Jesus se fortalecer a sua carne, porque a gente não pode esquecer que Jesus era homem, assim como eu e você. Eu estou com o meu quadro ali, e ele representa o leão da tribo de Judá. Jesus representa o nosso leão da tribo de Judá. E olhando para esse quadro, eu sempre olho e vejo o quão forte é o meu Deus, o quão todo-poderoso é o meu Deus. Mas eu vejo o quão tão poderoso é o meu Deus, porque eu sei que ele se passou por homem. Ele sofreu o que eu e você sofremos. Ele teve todas as tentações que eu e você temos, e ele venceu cada uma delas. Cada uma delas. Entre o pão e a pedra, Jesus fica com a pedra, porque maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. E como nós devemos vencer as tentações do inimigo? E às vezes hoje as tentações não são um prato de comida ou um pão. Na verdade, às vezes as tentações, meio a todo esse caos que nós estamos vivendo, nós ligamos a TV essa semana,
a gente teve mais uma instabilidade no nosso governo e a gente fala, Senhor, o que vai ser de nós, não é? Nós não temos nem governantes direito e a gente fica preocupado e às vezes as tentações são quando nós deixamos com que essas preocupações tomem conta do nosso coração. Às vezes essas tentações são quando nós nos entregamos a essas preocupações e deixamos a nossa pedra fundamental de lado. Deixamos aquele que nos prometeu que estaria conosco em todas as situações. Aquele que nos prometeu que nós, mesmo em tantas dificuldades, nós seríamos mais do que vencedores em Cristo Jesus, de lado. E nós precisamos nos retomar nossas vidas nessa noite. Nós precisamos segurar as rédeas das nossas vidas, entregar essas rédeas para Deus e não para o mundo, não para as circunstâncias, não é? Não para as preocupações. Não estou falando para a gente não se preocupar em relação a nos cuidar. Nós somos templos do Espírito Santo e nós precisamos nos cuidar. Mas creia somente que o Senhor Deus Todo-Poderoso está comigo, está com você. Não deixe que as tentações da vida te afaste deste Deus. Não deixe que as tentações da vida, que as tentações acabem te desviando do caminho. E eu gostaria de ler Romanos 12. Romanos 12 nos ensina como vencer esses momentos difíceis. Romanos capítulo 12, versículo 12 diz assim: alegrem-se na esperança, tenha sempre esperança que o melhor virá. Se você passa por momentos difíceis, creia que o melhor está por vir. Creia que o melhor sobre a sua vida está por vir. Que o Senhor vai colocar na sua mente aquilo que você precisa fazer para mudar de vida, para mudar as coisas da sua vida. Se alegre na esperança de que o Senhor está contigo. Segunda coisa que Paulo fala aqui é: sejam pacientes na tribulação. Se passam por um momento de tribulação, sejam pacientes. Sejam pacientes, porque vai passar. A gente está escutando falar isso um monte na TV, em todos os lugares, falando assim, calma, vai passar, logo nós estaremos juntos. E realmente, sejam pacientes na tribulação, porque esses momentos de tribulação vai passar. E nós estamos com Cristo Jesus, o nosso leão de Judá, aquele que foi tentado no deserto, mas ele não abriu mão das suas promessas. Ele não abriu mão daquilo que Deus falava para ele. Ele não abriu mão da sua promessa de viver uma vida no qual iria libertar, restaurar vidas e que ele ia mostrar o amor de Deus Pai, Deus vivo para a humanidade. E depois fala assim: sejam perseverantes na oração. Quantas vezes eu e você desistimos de orar ou nos acomodamos, não é? Mas aqui a palavra fala para nós perseverar na oração. Jesus continuou o seu jejum e a sua oração e não abriu mão. Por mais que as tentações do diabo fossem boas tentações, ele não abriu mão. Ele continuou o seu jejum e a sua oração. Nós precisamos continuar na oração. Nós precisamos continuar orando, porque o mundo, ele nos leva a um comodismo, no qual a gente acaba não lembrando de orar e não tendo força de orar. Mas aqui Paulo, ele nos ensina: alegre-se na esperança, né? Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Nós precisamos perseverar na oração, porque se a gente não perseverar na oração, não tem como ter alegria e não tem como ter paciência na tribulação.
Então, diante de todas essas coisas, eu convido você para continuar orando, para ter força de colocar o joelho no chão todas as vezes que você for deitar ou que você for levantar, mas ter momentos de oração, ter momentos de intimidade com o seu Deus, porque Ele está com saudade de mim, de você. E Ele não faz quarentena de nós, Ele não está distante de nós, mas Ele é um Deus presente, de forma presente em nossas vidas. Ele não é um Deus distante. Só que nós precisamos orar e nós precisamos buscar. Busque o seu Deus, busque o Senhor. Ele está com saudade de você.